Leonardo Jardim dá declaração em tom de inveja do Flamengo. Em tom bem-humorado, Danilo fala sobre o jogo de ontem. Hoje já tem treinamento no Flamengo visando o jogo do fim de semana. Na Europa, Joshua é notícia. É, galera, assim é o Flamengo. Boto, ontem, deu mais uma posição com relação à chegada de Jorginho. Será que ele vem? Que situação, não? Também teve um jogador que ontem recebeu oportunidade, o João Vitor, pouco foi falado, mas esse garoto é cobra da casa e, galera, assustadora a multa rescisória desse menino. E também temos que falar sobre a renovação de contrato do nosso Pedro. Flamengo já tá correndo atrás. Que isso, hein? Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Um assunto que toda vez que Boto vai para a coletiva é questionado é com relação à contratação de Jorginho. Afinal de contas, ele vem? É a primeira pergunta. E se vem, quando vai chegar? Boto, de novo, falou sobre o tema. A situação hoje é a seguinte: o Arsenal está basicamente no final das competições europeias. E, segundo Boto, qualquer saída do jogador só vai ocorrer após o término dessas competições. Segundo ele também, as conversas estão avançadas para uma rescisão de contrato amigável entre o jogador e o clube. Isso é positivo para o Flamengo, tendo em vista que o jogador chegaria a tempo do principal objetivo da contratação dele, que é o Mundial. Mas também ele deixou transparecer o seguinte, que se de tudo nada der certo, o jogador virá do mesmo jeito, mesmo que não seja pro bendito Mundial. Que isso, hein? As bases salariais, tempo de contrato, já tá tudo definido com o staff do jogador. Falta somente Arsenal, que é só o mais importante da história, e o jogador chegarem a um consenso. Aguardar mais novidades sobre essa negociação. Bom, galera, seguindo com as notícias, o próximo compromisso do Flamengo é no domingo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E de olho nesse duelo, uma declaração do técnico Leonardo Jardim apresentou um tom de inveja em relação ao elenco do Flamengo. Após a vitória ontem deles sobre o Vila Nova, Leonardo Jardim disse o seguinte, galera: se eu pudesse trocar os 11 jogadores, como faz o nosso adversário, mas não estamos ainda nesse nível. Tivemos que fazer um misto. Aproveitamentos para gerir alguns jogadores para eles terem 2 ou 3 dias de recuperação. Não será um jogo fácil, porque todos conhecem bem a qualidade do Flamengo. Mas acredito que em nossa casa, com nossos torcedores, eles podem nos ajudar. Espero a ajuda do 12º jogador para conseguirmos fazer um jogo positivo. Com certeza, vamos procurar um resultado positivo. E aí? O trabalho do Flamengo já vem sendo feito desde 2019. Para se chegar no nível que está hoje, a gente sabe, foi trabalhoso. Adquirir peças de qualidade e que sejam compatíveis com a necessidade do clube não é fácil. Não adianta contratar nome, tem que contratar jogador certo. Seguindo com as notícias, galera, às vezes, de verdade, eu acho o Felipe Luiz teimoso demais. Exemplo, Luiz Araújo sair jogando. Nunca rende.
quando entra no segundo tempo, é diferente. A gente já sabe. Michael não vem atravessando uma boa fase. Todos os torcedores do Flamengo estão contestando e criticando a atuação do jogador, que, na minha opinião, deveria até ser poupado, porque o momento não tá legal. Mas, na base da ousadia, ontem ele lançou o menino, João Vitor. Vamos ser sinceros? Que desbunde é esse zagueiro, fala a verdade, Realmente. não é? O moleque é sério, não cometeu falhas, jogou como gente grande, apesar de ter somente 18 anos. Passou pelas categorias de base do Flamengo e Felipe Luiz é conhecedor do seu futebol e acredita no seu potencial. Para os amigos terem noção, esse atleta ele já tem contrato assinado com o Flamengo até 2029. Sua multa rescisória é de 70 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo que buscava e estava na lista de contratações mais um zagueiro, acho que depois do João, não precisamos de buscar mais nenhum jogador para o setor, né? Ah, com certeza. Que dupla foi o João Vitor e o Danilo ontem, né? Mas é o casamento certo. A Sim. experiência contra a jovialidade. Verdade. Perfeito. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo vira e mexe vem sendo notícia também fora do Brasil. E após a vitória de ontem, foi o nome de Joshua que foi parar nos portais e jornais ingleses, galera. O portal Transfer Site, focado em notícias sobre o mercado da bola, olha onde foi parar o nome do garoto, hein, galera? Foi um dos veículos que elogiaram o jovem. Logo no início da matéria, o portal escreveu o seguinte: Joshua, de apenas 17 anos, está se mostrando um dos melhores jogadores jovens do Flamengo. Na sequência, ainda fez elogios à base do Mengão, afirmando o seguinte: o Flamengo segue formando bons jogadores, como sempre fez. Mas ele não foi o único a receber aí elogios do portal inglês. O aproveitamento e as ideias de Felipe Luiz também foram evidenciados. Inclusive, galera, fazendo comparações com o Flamengo de 2019. Primeiro jogo do garoto no profissional e o nome dele já vai parar na Europa? E que novamente é isso, hein? o Felipe Luiz entrando no noticiário, Novamente né? o Felipe Luiz. Isso é bom. Flamengo sempre teve o hábito de fazer jogador em casa e eu acredito muito nesse potencial. Sempre fez a diferença. Seguindo com as notícias, o Mengão não está nem um pouco a fim de correr riscos. Por quê? Depois de um longo período de ausência devido à contusão, Pedro retornou. Galera, ainda não está 100% fisicamente, acredito que todos saibam disso, não é verdade? Porém, os gols feitos, aquela segurança no ataque que a gente tanto precisa. Ontem, por exemplo, se viu o que é ter Pedro e não ter Pedro no Flamengo, não é verdade? Com essas, o Mengão já começa a se mobilizar em renovação de contrato do nosso atacante. Por quê? Seu contrato vai até 2027. Dezembro, inclusive. E o Flamengo já está oferecendo a Pedro um aumento de tempo para 2029, reajuste salarial e também deseja blindar o jogador de investida de outros mercados futebolísticos, colocando a sua multa rescisória em 645 milhões de reais. Assim, o Mengão entende que fica blindado, se quiser levar, paga o preço e zera a história. Eu acho mais do que justo fazer isso. Com certeza. Não é? Claro. Bom, galera, seguindo com as notícias para o jogo de ontem, o Flamengo viveu nos últimos dias situações bem diferentes e até inusitadas. E de uma forma bem humorada, o Danilo brincou sobre o ambiente do jogo e também sobre os problemas enfrentados ao longo da partida. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais: chegada às 2 da manhã, aeroporto parecendo carnaval, campo com a grama altíssima e pesado ao extremo, torcida do Mengão fazendo a festa, gol chorado, puro suco de Brasil,
Viva o futebol! Que isso, hein? Tenho certeza que o Danilo vai trazer muitas pérolas dessa para nós, não vai Com não? certeza, e até de uma maneira diferente, ele simplesmente reafirmou o que Felipe Luiz disse na coletiva, que foi críticas com relação à logística do Flamengo, o tempo de demora até os jogadores chegarem aos quartos para poder dormir e descansar para o jogo seguinte e o péssimo estado do gramado que o Flamengo jogou ontem. Tava feio, Não viu? tinha nada de tapete, viu, galera? Tava pasto. Bom, galera, e para finalizar, o elenco do Flamengo não recebeu folga no dia de hoje. Segundo a programação divulgada pelo clube, o elenco se reapresenta hoje no Ninho do Urubu por volta das 16 horas para iniciar aí a preparação para o jogo de domingo. Então, bom treino, bora focar para cima deles e buscar mais 3 pontinhos. Pois é, né? Chegou aqueles momentos que a gente todos os anos vive de virada de chave. Ontem, Copa do Brasil. Domingo, Campeonato Brasileiro. Aí, no meio de semana, possivelmente, nós temos o jogo mais importante dessa primeira quinzena de maio, que é contra o Central Córdoba. Semana agitada para o nosso Flamengo. E que dê tudo certo. É virando a chave toda hora. Toda galera. hora. Haja chave. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.